Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha hoje, falando sobre mais um Canvas, né? O Canvas Proposta de Valor. Esse Canvas é uma forma de trabalhar melhor a conexão entre a tal proposta de valor, que eu canso de falar e vocês devem já estar cansados de ouvir, e o cliente para quem essa proposta de valor vai ser entregue. Então, em determinados momentos, a gente precisa afinar esse trabalho, ok? Antes da gente passar pela nossa proposta de valor, queria mostrar a vocês aqui uma coisinha do porquê que a gente está falando isso, tá certo? A gente está falando isso, deixa eu botar minha carinha aqui em algum lugar, pronto. A gente está falando isso porque a gente está dentro de um curso da cultura de pensamento visual Startup U. E essa cultura é mapeada nesse desenhozinho aqui. E nós estamos trabalhando justamente esta base azul aqui. E a primeira parte que a gente faz é justamente o que a gente chama de pensamento Canvas. É essa parte desses Canvas que é extremamente visual, que vai ajudar você a criar essa visualização de quem é você, de quem é o seu entorno, de quem são as pessoas que estão sendo beneficiadas pelo que você faz, de quem são as pessoas que estão ali lhe ajudando a ajudar os seus clientes, né? O que é que você de fato recebe, o que é que você de fato gasta para preparar e entregar essa proposta de valor. Então, por isso que a gente está falando em tanto Canvas, ok? O módulo 1 é esse pensamento Canvas. E vocês estão vendo aqui que existe uma série de outros pedaços, né? Storytelling, harmonia, design thinking, comportamento financeiro, inteligência emocional, que a gente vai falar lá para frente, sabe? Como também existe algumas coisas aqui, várias coisas que são feitas diariamente. Inclusive lembrar do mantra dessa cultura. Não é sobre você, é sobre os outros. A partir do momento em que a gente define o serviço que a gente presta para os outros, é que nós vamos crescer e desenvolver um negócio, tanto em termos financeiros quanto em termos pessoais, emocionais, de sentido, de propósito, uma série de coisas. E essas conexões todas a gente começa a ver através desses Canvas, que são ferramentas visuais. Por isso o nome Cultura de Pensamento Visual Startup U, que não deixa de ser uma cultura organizacional. Sabe? Aí me pergunta, organizacional, mas nós não estamos aqui falando de uma pessoa? Pois é, nós estamos nos vendo como uma organização. Então, por isso que é uma cultura organizacional, sabe? Porque você está se tratando como uma organização. Nada impede que essa cultura seja usada diretamente também dentro do seu negócio, da sua organização, ok? Mas aqui nós estamos tratando dela como sendo uma cultura individual, ok? Então, o que a gente fez? A gente trabalhou em cima do Canvas, né? Do Canvas U, e a gente tinha uma proposta de valor e tínhamos um segmento de clientes. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho melhor a conexão entre aquela proposta de valor, que é o quadrozinho mais importante do Canvas, tanto que ele fica no meio do Canvas, interligando o lado de fora, que é o lado do cliente, com o lado interno, que é aquele na qual você desenvolve sua proposta de valor. Sabe? Então, eu estou interconectando os dois quadros, a proposta de valor e os clientes, o segmento de clientes. Então, veja aqui no quadradinho, eu tenho a minha proposta de valor, que tem uma simbologia como se fosse um presente, e aqui eu tenho o meu cliente, sabe? Representado pelo bonequinho aqui da pessoa. Esse lado do cliente é uma simplificação de um outro Canvas chamado mapa de empatia, sabe? A gente vai trabalhar aqui reduzidamente
aquele mapa de empatia e depois eu falo um pouquinho do mapa de empatia expandido. O objetivo dessa junção aqui, desse trabalho individualizado, é fazer um acerto fino entre a proposta de valor e o cliente para quem essa proposta se destina. Então você veja que eu estou esmiuçando aqui a proposta de valor em 3 partes, né? Em os criadores de ganhos, produtos e serviços e aliviam dores. Então, eu tenho que tratar minha proposta de valor nessas 3 partes, nessa segmentação em 3 partes. O que é que realmente cria ganho para o meu cliente a partir do momento que ele usa a minha proposta de valor? O que é que ele de fato ganha? Ele melhora o quê? Ele deixa de gastar alguma coisa? Ele aumenta as suas vendas? Ele faz o quê? O que é que ele ganha ao usar a minha proposta de valor? Quando ele ganha essa minha caixinha, esse meu presente, o que é que de fato vai mudar na vida do meu cliente? Então eu tenho que descrever essas partes aqui, esmiuçar isso, né? Outra coisa, o meu presente aqui, a minha proposta de valor é constituída de quê? Quais são os produtos / serviços que eu vou entregar para o meu cliente nessa caixinha? O que é que ele vai receber? Produto A, produto B, serviço A, serviço B. Então eu tenho que descrever com muita propriedade, com muita clareza, quais são as partes que compõem essa minha proposta de valor. E, por último, aqui eu tenho que ligar, né, quais são as dores do meu cliente que eu vou aliviar. Então eu tenho que colocar, olha, a minha proposta de valor é essa, ela tem esses produtos e esses serviços aqui incluídos, né? O meu cliente, a partir do momento que use esses produtos e esses serviços, vai ter esses e esses e esses ganhos, e as dores que ele tinha com relação a esse problema, esse outro problema e esse outro problema vão ser aliviadas ou vão ser eliminadas, tá certo? Do lado do cliente, eu tenho que ver justamente a conexão com esses quadros aqui. Justamente eu vou falar a mesma coisa, só que olhando do lado do cliente, né? E quando a gente fala esse olhando pelos olhos do cliente ou do lado do cliente, tem uma palavrinha que vem sempre à mente: empatia. Por isso que esse lado aqui do cliente é uma simplificação de um outro Canvas chamado mapa de empatia, né? Para falar de empatia, a gente precisa lembrar de uma outra palavrinha também, que foi muito falada durante essa pandemia, sabe? Inclusive, tem um link aqui que eu vou colocar na descrição dessa aula aqui embaixo, tá certo? Que é justamente a diferença entre empatia e compaixão. A compaixão nada mais é do que a empatia em ação, ok? Então tem esse texto que vale muito a pena porque nos ensina o que é de fato empatia, porque empatia é você olhar o mundo, olhar a situação através dos olhos do seu cliente. A gente sabe que quando a gente fala, olha, se ponha na posição do outro, não dá exatamente para a gente saber o que o outro sente. Porque mesmo que eu me coloque na posição do outro, serei eu naquela posição, não o outro, né? Eu não sei se fica fácil de entender, mas cada um de nós somos indivíduos diferentes, tivemos histórias de vida diferentes, tivemos experiências diferentes, temos maneiras diferentes de ver o mundo. Então, é metafórico o processo de você se pôr na posição do outro, ok? Mas o fato aqui é você entender a situação do outro. Primeiro passo é você fazer exatamente isso que eu acabei de dizer, ter noção e consciência que cada pessoa é única e vai ver o mundo de um jeito diferente. Primeira noção é essa. A segunda é entender que pessoas diferentes veem o mundo de forma diferente. Então, como é que a gente pode se colocar no lugar do outro?
A gente tem que entender o outro. E para fazer isso, o primeiro passo que a gente tem que tomar é aquela audição ativa. Você estar ali ouvindo a outra pessoa sem julgamento, sem você estar tentando responder antes que aquela pessoa termine o que ela está falando. Então, o que a gente tem que fazer? Ouvir, aprender a ouvir. Né? A partir do momento em que a gente consegue ouvir e, a partir disso, entender o que o nosso cliente está vivenciando, que condições ele tem, a gente passa a poder entender as dores que ele tem. E são justamente essas dores que são as oportunidades que nós temos para tratar com a nossa proposta de valor. Tá certo? Então, quando a gente vai para o nosso Canvas proposta de valor, deixa eu voltar aqui para a figurinha que estava aqui original, né? Quando a gente vai para o Canvas proposta de valor e a gente olha para o lado do cliente, o que a gente está vendo? A gente tem que entender se realmente aqueles ganhos que a gente colocou aqui na proposta de valor serão de fato ganhos no dia a dia do meu cliente. Sabe? Veja que o meu cliente tem um conjunto de tarefas. Olha onde que está a audição e o entendimento da vida e do momento do meu cliente. Eu tenho que ver com o meu cliente quais são as tarefas, quais são o trabalho que ele tem no dia a dia, quais as atividades que ele tem, justamente para mostrar que a minha proposta de valor facilita essas atividades, tornando ganhos, a facilitação dessas atividades. Então, eu preciso entender as atividades, quais são os problemas e as dores que meu cliente sente, ó, tanto que a gente coloca aqui as dores especificamente desenhadas, ou seja, quais são os problemas que meu cliente enfrenta. Pode ser, por exemplo, o seu cliente ser um idoso e ter dificuldade, por exemplo, de usar aplicativos digitais. Como é que sua proposta de valor pode mitigar ou facilitar a vida desse idoso, sendo que no dia a dia dele, por exemplo, ele tem um pequeno comércio e ele precisa usar dispositivos digitais, por exemplo, para receber um Pix, para enviar uma proposta, para fazer qualquer coisa. Então, isso parte do pressuposto que você viu essas atividades, você ouviu esse seu cliente falando, você viu esse seu cliente nas suas atividades diárias e viu que ele tem essa dificuldade e criou uma proposta de valor que o ganho que ele vai receber será justamente facilitar a vida dele para usar essas ferramentas digitais. Isso é só um exemplo, tá certo? Mas, enfim, é isso que a gente precisa fazer para trabalhar esse Canvas proposta de valor. Em muitos editais para startups, certo? Para incubadoras, enfim, para trabalhar com novos negócios, para conseguir dinheiro, uma das coisas que se pede é o Canvas proposta de valor. Veja que não é nem o Canvas original do negócio, mas é o Canvas proposta de valor. Isso vale tanto para um negócio quanto para você. Seja você um profissional, seja você uma pessoa, tá certo? Então, na hora que você coloca na sua cabeça, está criando o Canvas em relação a algum papel, sabe? Você tem clientes. Esses clientes têm atividades e têm dificuldades em suas atividades. E a sua proposta de valor visa mitigar essas dificuldades. E o Canvas, proposta de valor, vai forçar você a usar a danada da canetinha, que a gente sempre fala aqui, certo? O poder da escrita, para realmente esmiuçar as coisas, tanto do lado da proposta de valor, quanto do lado do cliente. Sabe? É dessa forma que você consegue pensar melhor e criar aquele tal do MVP, né? O mínimo produto viável, para você mostrar na realidade o que é que você pretende fazer e seu cliente poder testar e você validar
todas essas informações que estão aqui. Outro link que eu estou colocando aqui na descrição, certo? É o link da Alura. Eu sou fã desse pessoal da Alura, eles têm uns cursos muito legais, vale a pena dar uma olhada. E ele tem um texto aqui, guia prático de como montar um mapa de empatia. Então veja, eu vou pegar o meu lado do cliente e vou esmiuçar em detalhes ainda maiores, ou seja, eu vou pegar esse cara, certo? Antes de desenhar essa proposta de valor aqui, eu vou pegar esse cara e vou esmiuçar essas três coisas que eu preciso aqui no proposta de valor, num mapa de empatia, tá certo? Então, o que ele começa a explicar aqui? Que o mapa de empatia serve, e o Canvas proposta de valor, serve para a gente criar uma coisa que é chamada de design centrado no usuário. A palavra design, né, para nós tem um significado meio ambíguo, mas é você criar um processo, você projetar algo que é centrado no seu usuário. Então, você não está centrado no lucro, você não está centrado no seu bem-estar, você está centrado única e exclusivamente em resolver problemas do seu cliente, do seu usuário. Então, para auxiliar isso, a primeira coisa que você precisa é entender quem é esse seu cliente. É você ser empático e ter a compaixão de fazer essa empatia realmente acontecer, né? Ter uma ação envolvida, porque compaixão é empatia em ação, de você se pôr na posição daquele cliente, de você entender como é que aquele cliente vê o mundo e quais os problemas que o mundo atual traz para o dia a dia daquele cliente. Então, ele vai lhe dar um resumo aqui do empatia, do que é, e mostra aqui uma versão expandida, né, daquela parte que a gente vê o resuminho do Canva proposta de valor e expande aqui para o que a gente chamou de mapa de empatia. Você veja que aqui eu não estou só olhando as atividades, as dores, né? Porque no mapa de empatia, no proposta de valor, a gente vê que são só três coisas: as dores, os ganhos e as tarefas do cliente. Quando eu volto aqui para o meu mapa de empatia, veja que eu estou vendo muito mais coisa, muito mais detalhes. Tá certo? Eu estou preocupado com o que o meu cliente pensa e sente, eu estou preocupado com o que ele vê, né, no seu dia a dia, eu estou preocupado com o que ele ouve, eu estou preocupado com o que ele fala e faz, e também, olha, as dores e as necessidades. Tá certo? Então, o mapa de empatia permite uma expansão muito maior em relação a só aquelas três coisinhas que a gente vai ter lá no proposta de valor, tá certo? Então, o mapa de empatia é algo que você pode fazer para garantir que a sua proposta de valor esteja realmente afinado com quem é o seu cliente, ok? Então, essa é o objetivo da aulinha de hoje, falar sobre esse Canvas proposta de valor, que é muitíssimo importante, porque é isso que vai dar vida e sentido para o seu Canvas, tanto o Business Model Canvas, que a gente viu do negócio, quanto o seu Canvas IU, né? Então, quando a gente faz o Canvas, o ponto principal é você criar uma proposta e interligar com sucesso essa proposta a um cliente, você atender alguém, você resolver os problemas da vida de alguém. E o Canvas proposta de valor vem permitir que você ajuste de modo fino, né, de modo detalhado, como é que essas duas peças vão trabalhar. De novo, queria dizer a vocês que esses Canvas, gente, não é uma coisa para a gente fazer e botar na gaveta, não. É uma coisa que a gente precisa estar olhando para ela o tempo todo. Por quê? Porque o nosso universo no século XXI tem mudado com uma velocidade muito grande. Então, o nosso cliente, as dores do nosso cliente podem mudar significativamente em um tempo muito curto.
Então a gente tem que estar sempre de olho, mantendo a empatia, a compaixão funcionando para a gente entender sempre qualquer alteração que exista no mundo do meu cliente, sabe? Então, se eu estou trabalhando como um intraempreendedor, ou seja, trabalhando dentro de uma organização, as coisas que a organização precisa fazer também mudam no dia a dia em um período muito curto. Então, eu posso estar fazendo o meu trabalho e as necessidades de quem recebe o meu trabalho terem mudado. Então, eu também preciso estar antenado no meu cliente dentro da minha organização. Quem recebe os frutos do meu trabalho, né? Para eu estar sempre produzindo inovações incrementais, acompanhando as necessidades do meu cliente. É por isso que no Canvas tem aquele negócio do relacionamento. Eu não só entrego a minha proposta de valor e esqueço, eu tenho que estar lá continuamente em contato com o meu cliente para justamente entender como essas coisas vão evoluindo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, é uma aula bem resumida, tá certo? Por isso que tem muita coisa, na prática acontecem muitas perguntas, muitas dúvidas, certo? A gente precisa realmente pegar a canetinha, usar o poder de escrita e ir lá botar a mão na massa. Por isso que a gente coloca essas aulas disponíveis no site, tá tudo lá gratuitamente, e no site você tem como acessar as nossas redes sociais para entrar em contato e tirar suas dúvidas, inclusive através do WhatsApp. Então, estamos à disposição para atender às dificuldades que porventura vocês venham a ter no preenchimento desse Canvas Proposta de Valor. Então, por hora é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!